Vamos lá então. Graças a Deus, mais uma noite de estudos e de passes também, né? Que mesmo com a reunião virtual, não deixaremos de receber o nosso passe espiritual. E nesse momento, então, eu convido a todos nós que aqui estamos, reunidos, encarnados e desencarnados, a fecharmos nossos olhos, né? Levarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, levarmos o nosso pensamento à casa de Maria Madalena, onde estaríamos na noite de hoje, né? Reunidos com aquela equipe de amigos do plano espiritual, que envolve a corrente do Dr. Bezerra de Menezes, André Luiz e tantos outros amigos do plano espiritual. E agradecer, né? Agradecer ao Mestre Jesus, agradecer a esses amigos por mais essa oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, de aprendizado que estamos tendo em mais essa noite. E pedimos que a sua luz, Senhor Jesus, possa descer dos planos superiores sobre todos nós, né? Nos envolvendo em muito amor, em paz, que possamos ouvir o estudo de hoje à luz da doutrina espírita, que tenhamos ouvido de ouvir, que possamos compreender as palavras da nossa irmã. E assim, muito agradecidos, pedimos a tua permissão para darmos por iniciado nossos estudos dessa noite, dando graças a Deus. Bom, graças a Deus, então passamos a palavra para a nossa irmã. Desculpa que eu não vi o nome dela aqui, eu peço perdão. Jane. Nossa irmã Jane. Eu fui na cola aqui, perdoe, viu, Jane? Nada. Eu fui na Que cola aqui, nada. que eu tô no celular aqui com o WhatsApp aberto, que eu ia ver o nome e acabei. Me perdoe. Que nada. Então, a palavra à nossa irmã Jane. Que nada. Eu agradeço a casa, agradeço o carinho de vocês, né, nesse convite, para que a gente possa refletir juntos. Se em determinado momento eu fizer um movimentozinho aqui, vocês sabem que tecnologia, de vez em quando faz graça, né? Mas eu agradeço a oportunidade da gente poder refletir sobre esse tema, né? Considerando o momento que a gente vive, considerando os nossos desafios enquanto espíritas, né? Porque sabemos que tudo é um processo. Se a gente consegue compreender e vai se trabalhando nesse olhar que tudo é um processo, que nenhuma transformação acontece de forma saudável do dia para a noite, a gente vai ver a nossa necessidade de trabalhar cada vez mais determinados valores, trabalhar cada vez mais a nossa visão de vida. E o nosso convite, né, da casa, na noite de hoje, é para que a gente possa pensar dentro dessa realidade. A gente não vai fazer nesse momento um contexto histórico, a gente não vai passar por Karl Marx, a gente não vai passar pela filosofia, nada disso. Tentei focar um pouquinho dentro da nossa rotina e dos conteúdos doutrinários. Então, eu estou olhando aqui, eu não consigo ver o rosto de vocês, porque eu tentei botar aqui no meu computador, e o computador resolveu aqui na casa espírita ficar congelado. Aí eu deixei ele de lado, e se em determinado momento eu gaguejar um pouquinho, é porque a minha visão não está alcançando o tamanho da letra. E aí a gente vai organizando aí. E desafio do espírita diante do materialismo. E aí eu vou pedir o companheiro para passar o próximo slide, que já fala justamente da nossa proposta de hoje, né? São duas imagens que, graças a Deus, a gente não reconhece. A primeira, né? Convite ao Black Friday. Qual é a nossa escolha? Convite ao Black Friday, convite àquela luta nervosa da busca da compra, da busca daquelas promoções que sempre acontecem, ou dedicar um pequeno momento, ou despertar uma atenção mais intensa nesse serviço de doação, de dedicação
que a doutrina nos convida, apesar de estarmos na matéria, como nós sempre falamos, né? Nós somos espíritos, estamos na matéria, mas não podemos nos reconhecer intensamente como seres materiais, e sim seres espirituais transitando na matéria. Vocês concordam com isso? Mas quando esse convite apetitoso da sexta-feira negra nos chama, como é que a gente fica? A mãozinha coça, o sorriso, né, aumenta. Não ficamos assim? A gente entra naquela aceleração, naquela ansiedade do comprar, consumir, e aí me faz lembrar aquela época da infância, aquele comercial que falava assim: compre batom, seu filho merece batom, né? Então, essa atração, esse convite, muitas vezes, se a gente não buscar uma atenção mais intensa, a gente acaba mergulhando, e de uma forma muito maior do que a gente possa imaginar. Passa para mim, companheiro, a imagem. A nova imagem, né? E aí eu pergunto, como têm sido essas escolhas? Um minuto de silêncio para a gente. Quando esse convite apetitoso material nos convida a esse movimento de ir no processo do consumo intenso. Será que a gente se vê aí nesses bonequinhos? Ou não? Cartas universitárias. Intensamente. Um minutinho. Isso aí, um minutinho para a gente pensar, né? Próxima imagem. Só que dentro dessa escolha ou dessas escolhas existe algo que na doutrina a gente sempre sinaliza, que é a questão do livre-arbítrio. E o conceito do dicionário, né, o Wise, diz assim: livre-arbítrio é a possibilidade de decidir escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. A liberdade de agir está condicionada, portanto, à vontade. E complica para a gente, né? Por quê? Primeiro, a gente veio por um passo da oportunidade da escolha, a gente muitas vezes usa o livre-arbítrio sem muitas vezes pensar no que significa no sentido da própria palavra. Decidir com a própria vontade, independente dos condicionamentos. A gente quer ter o livre-arbítrio, mas quando vem a consequência, a gente dificilmente quer aceitar. E aí a gente fica nessa estrada, né? Dividida, sem saber para onde a gente vai correr. Passa a próxima página, meu irmão. O próximo slide, por favor. Segundo a doutrina, livre-arbítrio é a liberdade deixa eu ver aqui, liberdade de escolha, né? Não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito. Está lá no Obras Póstumas. Então, quando ele fala para a gente que essa liberdade de fazer, de não fazer, de se criar o caminho próprio, também está ligado ao adiantamento, que significa estar extremamente ligado ao nosso processo de amadurecimento espiritual. Quando a gente está naquele processo de infância, que a grande maioria de nós normalmente se encontra, a gente faz escolhas que não são muito acertadas. E muitas vezes vivemos e experimentamos a consequência, né? Experimentar a consequência do livre-arbítrio não é algo muito fácil, como dizem os espíritos para a gente. Muitas vezes é um parto dorido, né? E esse parto dorido faz com que a gente tenha que experimentar, como diz no popular, na pele, o sentido das nossas escolhas. Num mundo material que nos chama intensamente ao movimento da matéria, se a gente não tiver atenção, passe no próximo slide para a gente, que a gente vai ver uma figurazinha maravilhosa. Eu acho que a maioria não conhece.
Passa para mim o próximo slide. E vocês conhecem? Conhecem? Terrível cartão de crédito? Isso aí, né? E aí, a partir do momento em que a gente vê essa oportunidade da escolha de forma consciente, o que separa o remédio, né, do veneno é a dosagem. Porque todos nós temos a possibilidade de usar, a disponibilidade de usar. Agora, se eu não tenho maturidade para usar, o que eu faço normalmente com cartão de crédito? Me falem. Melhor é quebrar, né? Se eu não me disciplinei ainda para lidar com as questões materiais, eu preciso, passo a passo, não funciona assim? Para que a gente não entre em desafios e desesperos, porque às vezes eu vou comprar alguma coisa que eu nem preciso, mas simplesmente naquele convite do compre batom, seu filho merece um batom, a gente embarca. E aí depois vem as consequências, que é a ansiedade, que são as crises de ansiedade, os conflitos familiares, os tormentos mentais, muitas vezes até processos obsessivos. Por quê? Porque a gente não conseguiu lidar ainda com essa questão que é as possibilidades. Como diz um companheiro, a espiritualidade vai nos demandar as disponibilidades e a gente vai ter a chamada possibilidade de usar ou não o nosso livre-arbítrio de forma saudável ou não, vai de acordo com a nossa escolha e com o nosso amadurecimento. E aí, na próxima, a próxima diz assim, a próxima imagem, filho, por gentileza, dentro dessa questão do livre-arbítrio. Liberdade, né, com vontade, esse binômio. Tanto a virtude como o vício dependem da vontade do indivíduo. Onde estamos em condições de dizer não, podemos também dizer sim, de forma que, se cumprir uma boa ação, depende de nós, dependerá também de nós não cumprir uma ação má. Diz lá Aristóteles, um conceito maravilhoso. E aí, quando ele coloca a vontade, a gente pode lembrar também de Denis, quando ele traz para a gente lá no Problema do Ser, do Destino, da Dor, no livro, né, nesse livro, a vontade como potência da alma, né? Que quando você utiliza essa vontade, você pode pensar, né? Está aqui, a nível da mente, a nível do pensamento. Mas é a vontade que vai dar um impulso para a gente materializar e concretizar as nossas ações. Se eu não penso bem, se eu não tenho direcionamento saudável desse raciocínio, as minhas ações vão ter um impacto não muito saudável, considerando que a minha possibilidade de escolha está cada vez mais limitada em função da minha imaturidade psicológica, né, emocional e muitas vezes espiritual. E aí a gente entra nesse processo posterior, que é a próxima imagem, que vai dizer assim para a gente, nessa questão da vontade. Passa para a gente. Eu preciso só dar uma olhadinha, porque tem o rosto do Lorival está justamente no conteúdo. Liberdade, a capacidade de poder... O que, Lorival, que está escrito? A capacidade de poder agir por si mesmo com autodeterminação, independente de toda coerção exterior. Então é independente. De quem é a responsabilidade? Cada um de nós. Isso aí. Mas aí, o que normalmente a gente fala? Não sei, me deu um negócio, o negócio me tomou, eu deveria estar obsidiada, eu estava perturbada para poder comprar aquela coisa, né? É mais forte do que eu, né, Jane? É mais forte, a minha carne é fraca, a minha carne é fraca, você é mais forte do que eu não consegui, né? Então ele diz assim, em sentido filosófico, a ausência de submissão e de servidão, condição oposta à opressão e escravidão, a autonomia e espontaneidade na manifestação da vontade e dos desejos humanos. Então, essa liberdade, né, que muitas vezes a gente quer tanto, eu acho essa imagem lá maravilhosa, porque a mulher tira nessa imagem só um tantinho dos seus olhos, né? Mas que, no fundo, ela é escrava
de si mesmo. Porque muitas vezes essa liberdade, quando ela não é bem utilizada, a gente acaba sendo escravo das nossas próprias escolhas. E ser escravo das nossas próprias escolhas, muitas vezes, faz com que a gente arraste na ganga do tempo o peso das nossas opções. E quando esse peso chega, a gente normalmente fala o quê? Reclama com Deus, porque Deus não é justo, porque Deus não me amparou, porque Deus não me ajudou. Mas Ele está dizendo para a gente que a gente precisa crescer. A gente precisa sair daquele nosso momento de adormecimento, né? Para outras etapas que nos fazem, nesse movimento, despertar dessa consciência de uma forma mais responsável, para que a gente possa conduzir os nossos passos de forma mais equilibrada. E muitas vezes sair dessa clausura ou sair dessa prisão, né, na busca dessa liberdade de escolha, requer da gente determinação para o nosso próprio crescimento. E nem sempre a gente quer. Próxima, por gentileza. De vez em quando eu vou pedir sua ajuda, porque fica tapadinho, tá? E aí, lá na questão 799, lá do Livro dos Espíritos, né? Então, a espiritualidade vai fazer uma pergunta belíssima para a gente. Lê para mim, Lorival, por gentileza. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Livro dos Espíritos. Então, e aí a espiritualidade já traz para a gente uma questão bem interessante lá, uma palavrinha mágica, destruindo o materialismo que é a chaga da sociedade. Só que o materialismo ele está extremamente ligado ao chamado egoísmo, porque se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Não funciona assim? Primeiro eu vou olhar para as minhas necessidades, segundo para as minhas necessidades, e terceiro para onde? As minhas necessidades. Isso aí. A gente só começa a olhar para o outro, para as necessidades do outro, haja vista a nossa sociedade como está. Porque se a gente está vivendo esse momento tão desafiador, nada mais é de que, além de um processo histórico, estamos ainda experimentando o impacto de homens extremamente ególatras, que, ao longo da sua trajetória reencarnatória, mantiveram esse comportamento e a gente tem um impacto dentro da sociedade. E a gente tem escola, a escola do egoísmo, e que, se a gente não se tratar, a gente tem a tendência a reproduzir o comportamento dessa escola. E aí vem a doutrina, junto a Kardec, dizendo assim, olha, só que o materialismo é a destruição da sociedade, que está ligada ao egoísmo, que é a chaga da humanidade. Quando a gente olha para isso e percebe os recursos educativos que a espiritualidade está trazendo, não é no sentido da gente dizer assim, mas, Jane, eu estou encarnada. Eu preciso, porque a gente sempre precisa, principalmente as mulheres. A gente chega numa promoção, tem lá um sapato baratinho, a gente precisa de 10 pares. Ou não, meninas? Precisa de 10 pares. A gente precisa de 5 blusas, uma de cada cor, porque está na promoção. E assim a gente vai nesse processo consumista, extremamente fortalecendo nesse processo consumista esse materialismo, já enclausurado nos aspectos da sociedade, na sua própria história, e a vinha doutrina diz para a gente, você vai desencarnar. Apesar de você ser imortal, não fica com medo da morte, não. Mas a única certeza que você tem da vida, qual é? O desencarne. E se você se aprisiona nessas necessidades falsas, você não consegue, muitas vezes, se desapegar para ter um olhar mais transcendental. Palavra bonita, né? Mais além.
Porque você está ali focadinho naquele pontinho que você não consegue sair muitas vezes do lugar. Porque como a gente vai lá ver mais da frente, o materialismo faz com que a gente rode e não saia do lugar. Apego, zona de conforto, satisfação, prazer. Graças a Deus, nós espíritas não estamos mais assim, né? Quem está assim é o pessoal, vou brincar mais uma vez, do BRT. Vocês gostam do BRT, né? Não, é para a gente mesmo. Que quando o Jesus trazia para a gente o sepulcro caiado, não adianta nada a gente estar com o evangelho debaixo do braço, mas com a cabeça totalmente distante dessas propostas de crescimento, de desconstrução desse homem velho, né? Que alimentou essas propostas ao longo de várias existências, considerando que, em determinada época das nossas existências, nós tivemos lá a convivência de uma religião que tinha esse olhar do fortalecimento do materialismo, através do poder, porque quanto mais você tinha e podia dar para essa instituição religiosa, mais ela auxiliava no seu fortalecimento, né? Então, quando a gente olha para isso, essa é a nossa necessidade de olhar, destruir no sentido de que educar-se, para que, educando, a gente utilize menos aquilo que realmente não nos faz sentido. Só que, para isso, a gente tem que trabalhar valores, não no processo teórico, mas vivencial, que é um desafio para a gente. Próxima página. E aí, próxima página não, próximo slide, né? E aí os espíritos vão trazer para a gente, né, o dicionário Aurélio. Mas o que é o materialismo? É o sistema que sustenta que a matéria é a única realidade do universo e que todas as atividades são realmente da matéria, não havendo substância imaterial. Considera a matéria como o motor do universo. E aí, gente, fica complicado se você tem um conceito desse. Conceito esse que, se a gente não tomar conta, não vigiar o nosso pensamento e a nossa atitude, a gente alimenta isso aí. A gente trabalha para ter mais dinheiro, para comprar o que a gente quer, e aí eu vou voltar com um conceito que parece até rotineiro, mas extremamente propício. Status é comprar aquilo que você não precisa com dinheiro que você não tem, para agradar para pessoas que você não para mostrar para pessoas que você não gosta aquilo que você não é. E a gente fica nessa rota desenfreada, porque a gente precisa a todo momento mostrar para a sociedade, como nós vamos ver à frente, que esse ter, né, que sustenta a imagem desse homem de poder, que a gente já veio mantendo essa imagem ao longo de várias experiências de vida. E aí vem a doutrina e diz assim, olha, está na hora de você despertar a sua consciência de fato e entender que o que você leva é o que você conquistou. E o foco maior, cada vez mais, é o seu desenvolvimento moral e não material, porque o material vai ficar, e nós espíritas já estamos cansados de saber disso. Mas saber é uma coisa, fazer é outra. E que se a gente não se vigiar, como diz uma companheira, a gente vive o tempo todo dando golpe em Deus, né? Porque a gente fica com o Evangelho, o Livro dos Espíritos, é obra, todas as obras, a gente sabe tudo bonitinho, de qual é salteado. Mas na hora do vamos ver como é que a gente funciona, eu acho que é essa chamada que a espiritualidade está trazendo para a gente. Considerando que lá no próprio livro, esse livro novo do Divaldo, que agora eu esqueci o nome, quem lembrar, bota aí para mim, ele fala justamente, né, desse socorro da espiritualidade, no sentido de que estamos vivendo um momento em que a deficiência moral, cada vez mais, ela está acirrada. E se a gente não estiver atento a isso, a gente continua nesse movimento. E aí, para tirar alguns companheiros da zona umbralina, né, desse livro, ele traz para a gente um movimento belíssimo, né? Que era o trabalho de Maria, Mãe Santíssima, incansável, junto a uma grande companheira, né? Uma rainha, que eu não vou contar para vocês quem é, que vocês vão ler o livro e aí vocês vão descobrir. Não vou dar carta para vocês. E aí vocês vão descobrir quem está lá unida nesse processo de resgate desses espíritos extremamente arraigados às suas propostas, às suas questões materiais.
Quantas vezes, no próprio trabalho da desobsessão, quando a gente experimenta essa oportunidade, a gente identifica, obrigada, no rumo do mundo de regeneração. Obrigada, Sâmia, estou atenta agora. Obrigada. Então, quando a gente olha para isso, as experiências dos nossos companheiros que estão no trabalho da desobsessão, a dor e o sofrimento desses irmãos, né, nas mesas mediúnicas, porque estão extremamente ligados à matéria. E aí eu tive uma oportunidade, eu estou aqui no centro hoje, vocês estão vendo aqui, ó, minha amiga está aqui atrás. Então, eu tive que dar o estudo aqui hoje. Aqui a gente teve uma experiência de um espírito que ele vivenciava de uma forma tão material, ainda a sua experiência, que ele trouxe uma questão bem interessante. Ele me pedia para chamar um advogado, porque as terras dele estavam sendo mexidas. E ele falava e ninguém o atendia. Ele me pediu, você pode chamar um advogado? Você tem conhecimento para poder falar comigo? E aí, imagina a gente desencarnando e levando toda a nossa arrogância, a nossa petulância e todas as terras que já não existem mais. E a gente ainda com um comportamento como se estivesse encarnado. Porque se a gente tem dificuldade de se desapegar agora, gente, não vai ser daqui para amanhã, não. Então, a espiritualidade já está nos convidando a esse exercício. E muitas vezes a gente acha lindo, balança a cabeça, bota a mão no peito, linda essa história, mas na hora da vivência, a gente age 3 vezes pior do que esse espírito que está mostrando para a gente ali, no tratamento, no socorro, como a gente pode fazer diferente para não ficar igual ou pior a ele. Mas qual é a nossa opção normalmente? A gente chora, se emociona ali na hora do trabalho. Passou, bebeu água. E é esse movimento que a espiritualidade está trazendo para a gente, porque o tempo está se esgotando para cada um de nós. Né? Vamos à frente. Eu tenho até que horas mesmo, irmão? 20, 30. Ok. Mais, né? Tá, pode passar a próxima. Isso, já foi? Isso. E aí, nesse movimento, a gente está vivendo cada vez mais o ter e o ser, que também é um discurso que no movimento doutrinário, no movimento espírita, isso é muito comum. Né? E a gente repete, como papagaio, é o ter, é o ser, é o ter, é o ser, é o ter. Mas e aí? Na prática, como é que está isso para a gente? Acho que a gente está sendo só papagaio de pirata. Que eu acho que esse movimento, que nós estamos sendo convidados cada vez mais para refletir, porque a gente não pode mais desperdiçar a oportunidade de socorro, de orientação e o investimento que recebemos nessa encarnação através dos estudos. E aí, os espíritos, através da Joana, vai trazer para a gente uma questão interessante no próximo slide. Isso. Isso. Daqui a pouco ela vai falar. E nesse movimento, o mundo está mais material? Será que o mundo está mais material? Olha essas imagens aí. Será que a gente está se vendo? Um pouquinho? Será que a gente se reconhece? Não com essa quantidade de sacolas na mão, né? Não com essa quantidade de dinheiros no entorno, mas será que o nosso pensamento muitas vezes não gira em torno dessas questões? A gente pode não agir propriamente, até porque às vezes a gente não tem condição, né, gente? A gente até queria, né? A gente até queria. Mas aí, por um mecanismo de fuga, a gente se maltrata muitas vezes porque a gente trabalha exaustivamente, a gente corre atrás do dinheiro exaustivamente, como dizia lá, acho que era o Buda, né? Que a gente corre atrás do dinheiro, a gente passa a vida inteira de uma forma desenfreada e, ao final, o que a gente ganha não dá nem para comprar remédio. Quiçá pagar plano de saúde. É ou não é? Mas a gente insiste no mesmo comportamento que a gente sabe que adoece. É um comportamento perverso. Pode passar.
Isso. E volto. Será que o nosso mundo está, né, mais materialista? E vamos fazer um comparativo. Qual o ministério mais importante de um país? Economia? Não deveria ser educação? Por que o valor do dólar e da Bolsa de Valores é tão noticiado? O Brasil tem uma das piores formas de capitalismo e capitalismo denominado capitalismo rentista, né? Que é o financeiro. E a gente está o tempo inteiro querendo investir, querendo ter, querendo comprar, querendo... E aí, gente? Quando é que a gente vai pensar no ser? Porque para ter dá trabalho, mas para ser dá mais trabalho ainda. Por isso que a gente posterga. Porque ser espírita, né, de livro e de boca, todos nós podemos ser. E aí vem o Raul Teixeira e diz: ser espírita não é para quem quer, é para quem pode. Que é o nosso desafio. E já chegamos no momento da nossa existência que não dá mais para a gente ficar em cima do muro. Faz parte. Comprar, estamos na matéria, mas o convite, a reflexão, até onde a gente está colocando esses objetivos materiais na frente desses objetivos morais que nos convidam à verdadeira vida, porque a gente sabe que a qualquer hora a gente vai ter que ir embora. E o corona está mostrando isso. O corona está mostrando para a gente que, olha só, piscou, foi. Está no planejamento? Sim, mas está mostrando. E se a gente não tiver atenção, a gente vai se enganando, e o tempo está passando. Vamos lá. Pode passar. Isso. Trabalhe, gaste. Esse é o mantra do materialista, né? É isso aí. Estou trabalhando, estou podendo, vou trabalhar, tem que gastar esse dinheiro. E a gente não sai dessa ciranda, né? Porque se eu estou trabalhando, estou ganhando mais, então vou consumir mais. Em detrimento de quê? Do lado moral, do lado espiritual. Vocês já pararam para pensar que na hora do desencarne ninguém fica pensando na conta bancária? Só os mais apegados? A gente quer o quê? Pedir perdão, poder abraçar quem a gente ama. Tudo aquilo que a gente gostaria de fazer e a gente não se deu oportunidade de fazer, né? Mas enquanto a gente está aqui, o que a gente pensa? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Vamos lá. A questão não é o dinheiro, é o uso, ok? Vamos mais à frente. Quais são as consequências do materialismo na nossa sociedade, né? Que consequências traz essa cegueira? A indiferença, a vaidade, o orgulho, fortalece o egoísmo, muitas vezes a solidão, né? Porque dependendo do comportamento daquele companheiro que tem muito dinheiro e é muito materialista, ele tem dificuldade de convivência, né? Então, ele vive apartado. Imediatismo, porque se eu tenho dinheiro, se eu posso, tem que ser na hora que eu quero, quando eu quero. Vocês já viram que quando a gente ganha um pouquinho mais, que a gente cresce um pouquinho mais na profissão, já viu que o nosso nariz sobe, a sobrancelha também, tudo tem que ser no nosso tempo, na nossa hora? Ou não? Porque se eu posso... Em contrapartida, que o doutor Bezerra também vai falar para a gente, traz a desesperança, porque em alguns países, né, a gente já sabe disso, onde o materialismo ele impera, como é o caso de alguns países da Europa, quantos jovens, né, buscam o suicídio como porta de saída da sua solidão, das suas angústias, da sua falta de perspectiva de vida.
E no outro ponto que a gente está vivendo socialmente é chamado a ostentação. O tempo todo, com uma rede social que não importa o que você coloque nela, o importante é estar nela. Já que a gente é espírita, a gente não vive nada disso, esse conteúdo aí é só para o pessoal que está assistindo a palestra, né? Que não está acostumado com conteúdo doutrinário. A gente só está ajudando a eles a multiplicar a informação, não é isso, gente? Não é nada, isso aí é para a gente mesmo. Para a gente pensar e fazer novas considerações. Vamos à frente? E aí eu trouxe uma história que eu gostaria que o meu companheiro lesse para mim, para nos ajudar. Conta-se que o doutor Adolfo Bezerra de Menezes orientava no Rio uma reunião de estudos espíritas, com a palavra livre para todos os circunstantes. Quando, após comentários diversos, perguntou se mais alguém desejava expressar-se nos temas da noite. Foi então que, renomado materialista, seu amigo pessoal, lhe dirigiu veemente provocação. Bezerra, continua ateu, e não somente por meus colegas, mas também por mim. Venho convidá-lo a debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade de materialismo contra as pretensões do espiritismo. E previno a você que o materialismo já levantou extensa lista de médiuns fraudulentos, de chamados sensitivos, que reconheceram os seus próprios enganos e desertaram das fileiras espíritas, dos que largaram em tempo o suposto desenvolvimento das forças psíquicas. Um minutinho só. Um minutinho só. Então, esse companheiro chama Bezerra, né, para essa reflexão sobre o materialismo. Provoca Bezerra, né? Então, olha só, vocês pensam aí nessa ideia espiritual, nesse conceito espiritual. Eu até estou dizendo para vocês que eu coloco por água abaixo todo esse conceito pela experiência que eu já tive com determinados médios, né, que utilizam de forma inadequada e que são falsos profetas. E aí, a gente sabe que Bezerra, na sua condição, né, na sua condição de superioridade moral, ele vai bater de frente com esse companheiro. O que vocês acham? Enquanto materialista que somos. Vai falar da minha doutrina, do meu conceito sobre o que é materialismo? Olha só a resposta de Bezerra. Lê para mim, meu irmão. Bezerra concentrou-se em preces, alguns instantes, e, em seguida, respondeu, aliando energia e brandura. Aceitamos o desafio, mas tragam também ao debate aqueles que o materialismo tenha soerguido moralmente no mundo, os malfeitores que ele tenha regenerado para a dignidade humana, os infelizes aos quais haja devolvido o ânimo de viver, os doentes da alma que tenham arrebatado as fronteiras da loucura, as vítimas de tentações escabrosas que haja restituído a paz do coração, as mulheres infortunadas que terá arrancado ao desequilíbrio, os irmãos desditosos de quem a morte roubou os entes mais caros, auxiliou para continuarem honrando e amando os pais em desvalimento, os tristes que haja imunizado contra o suicídio, os que foram perseguidos sem causa aparente, cujo pranto terá nesse ponto da resposta. O velho lidador fez uma pausa, limpou as lágrimas que lhe deslizavam no rosto e terminou. Ah, meu amigo, se vocês puderem trazer um só dos desventurados do mundo, a quem o materialismo terá dado socorro moral para que se liberte do cipoal do sofrimento, nós, os espíritas, aceitaremos o resto. Profundo silêncio caiu na pequena assembleia
E porque o autor da proposição baixasse a cabeça, Bezerra, em prece comovente, agradeceu a Deus as bênçãos da fé e encerrou a sessão. Estante da Vida, Irmão X, Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Então fica para a gente, né, bem claro a posição desse espírito de envergadura, o posicionamento mental dele, mostra para a gente o movimento de conforto que a espiritualidade nos proporciona, que está muito distante do que propõe e proporciona o materialismo. Se a gente consegue entender isso, fica mais claro o objetivo maior desse trabalho honroso que a espiritualidade nos possibilita. Isso vai nos dando força, porque a gente sabe que o que é material e vai ficar. Agora, esse conforto, como diz Bezerra, esse amparo, esse acolhimento, essa sustentação, esse sorgimento, só a bondade divina, esses espíritos nobres e superiores podem nos oferecer. E aí fica a nossa opção. O que a gente quer? O que a gente quer? Fala para mim. Para mim, não. Falem para vocês. Porque se a gente não estiver buscando esse alimento constantemente, a gente se distrai. E se distraindo, qual é a nossa tendência? É ir mais para o material ou para o espiritual? Para o material, porque é a nossa realidade. O fluido material ele é muito mais ligado à nossa realidade, o nosso magnetismo, né? E aí tem que vir Bezerra para suerguer a gente e dizer assim, ó, vamos pensar aqui juntos, para que a gente não malbarateie o tempo e as possibilidades de socorro e trabalho que somos convocados a realizar em nome do Senhor Jesus, né? E aí a gente vai ver um negocinho bem interessante no próximo slide. Será que podemos colar a nossa foto? O que vocês acham? Quem me ajuda? Será que a gente pode colar a nossa foto aí? Não deveria pertencer mais ao espírita, né, Jane? Ah. Não deveria. E aí, por que a espiritualidade está nos fazendo o convite? Porque a gente se distrai. Ainda mais nesse momento, pandemia e pós-pandemia, agora que eu fiquei em casa esse tempo todo, vou botar meu pé na jaca, né? Vou distrair a minha mente. E aí, gente? É compatível com o que a gente se propõe? Próxima página. Materialistas. Emmanuel vai trazer essa mensagem para a gente lá no livro Religião dos Espíritos, do Lorival. Vou pedir novamente, porque o meu trecho lá em cima ele está apagado, eu não consigo ver. Temos, assim, a tarefa de conduzir para frente... Para frente a bandeira da imortalidade, com o trabalho incessante que lhe é consequente. Mas para atingirmos a meta, é imperioso se disponha cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir e com o dever de estudar. Emmanuel. E Emmanuel complicou para a gente, não complicou? Complicou. Viver em si mesmo, princípio que prega, porque o que a gente mais faz não é falar. Quando a gente não fala em palestra, a gente fala na família, a gente fala no ambiente de convivência social, quando as pessoas sabem que a gente é espírita, e a gente vai fazendo esse movimento, porque é automático. Mas lá dentro, como é que está? Olha o que Emmanuel diz para a gente. Mais uma vez. Viver em si mesmo os princípios que prega, com a obrigação de servir, ou com o dever de estudar. Então, se você está se dedicando à tarefa doutrinária, é necessário se fazer um esforço. Porque senão a gente fica naquele movimento repetitivo, sair do homem velho para ir em busca do homem novo. E aí, gente, é só uma retórica? Próxima página.
Aí é doutor Bezerra. Bezerra é amoroso, mas ele também traz para a gente aquilo que muitas vezes a gente tem dificuldade de querer ouvir, mas é necessário, né? Só o primeiro parágrafo você lê para mim, por gentileza. Bezerra de Menezes. O século XXI continua guindado à mais alta tecnologia, desbravando os infindáveis horizontes da ciência. Antigos mistérios do conhecimento são desvelados. Enigmas que permaneciam incompreensíveis são decifrados, e o materialismo sorri zombeteiro das mensagens sublimes do amor. Poder-se-ia acreditar que o caos seria a conclusão final inevitável. Entretanto, olha só, a barca terrestre que singra os horizontes imensos no cosmos não se encontra à matroca. Jesus está no leme e os seus arquitetos divinos comandam os movimentos que lhe produzem alteração na massa geológica, enquanto se operam as transformações morais. É um movimento de parceria. Jesus está no leme. Os grandes arquitetos siderais estão fazendo todo um movimento, mas tem que existir um movimento de quem junto? Nosso. Enquanto a gente não observar as nossas responsabilidades nesse tocante, a gente vai ficar andando em círculos, como a nossa companheira vai falar mais à frente. Pode seguir. Isso. Quer ler? Pode ler. Ter e ser. Aristóteles, o eminente filósofo grego da antiguidade, 384 a 322 a.C., em sua obra política, preceituava que o ser humano, para ser virtuoso, necessitava possuir alguns bens, que seriam os do espírito, do corpo e das coisas exteriores, sem os quais germes criminológicos poderiam levá-lo ao desequilíbrio. Então, a gente está vendo aí o processo histórico, quanto tem de influência, né, na nossa história de vida e no nosso comportamento. Aristóteles traz esse conceito, mas que informação a gente recebe de Bezerra? Que informação a gente recebe de Emmanuel? E que escolha a gente está fazendo nessa existência na medida em que a gente se propõe a ser espírita? Um minuto de silêncio. Vamos lá. Pode continuar. A psicologia sociológica do passado recomendava a posse como forma de segurança. A felicidade era medida em razão dos haveres acumulados, e a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação em relação ao presente como ao futuro. Aguardar uma velhice descansada, sem problemas financeiros, impunha-se como a grande meta a conquistar. Mais recentemente, com a era tecnológica, apregou-se a necessidade de possuir a maior quantidade possível de recursos materiais, tendo desde o essencial até ao supérfluo, sem se importar com a utilidade de tais aquisições, pois o importante é consumir e consumir. Pode passar a próxima para concluir. Necessidade de objetivos. Todos necessitam de um algo para motivar-se para viver. Essa busca de significado, de objetivo ou sentido, não pode ser resultado de uma fé ancestral, isto é, de uma crença destituída de fatos, que se dilui ante dificuldades, principalmente os conflitos internos, mas da luz da razão que se transforma em vontade de conseguir uma vida mais expressiva, mais rica de conteúdo, de aspirações profundas e autênticas. Joana de Ângeles
Livre amor, imbatível amor. Isso aí. E na fala anterior, que também era da Joana, ela está falando para a gente de um processo histórico em que nós éramos convidados a um movimento de quê? Consumismo, materialismo, ok? E aquele pensamento, eu vou fazer tudo para que na minha velhice, né, eu possa estar descansada e sem problemas financeiros, vivendo de forma extremamente estruturada. Hoje em dia, no Brasil, já não pode se pensar assim, né, gente? Porque a nossa realidade não é essa, né? Porque a aposentadoria, a gente sabe perfeitamente que não dá para viver, né? A grande maioria. E aí ela diz assim, olha só, se a realidade é essa, se a realidade foi durante muito tempo fortalecer um patamar material, a vida vem nos mostrando que existem necessidades muito maiores. Para que dentro dessas necessidades maiores, que são os objetivos da sua existência, você possa, né, fazer luz a esse movimento através de novas inspirações, para que essa vida seja rica de conteúdos, essa vida seja expressiva. E esse expressiva e autêntico e profundo, ele não está ligado ao aspecto material, porque é uma questão de quê? Autoencontro. Porque se você não tem o encontro interno, você vai em busca do encontro externo, ok? Se está faltando aqui dentro, você vai consumir lá fora. E quanto mais a gente tem essa fuga, né, da gente mesmo, mais a gente vai precisar desse material externo para contemplar esse vazio existencial que está dentro do meu ser. E aí vem o Espiritismo e fortalece essa realidade com a gente, mostrando muitas vezes que quando a gente está nessa busca desenfreada desse consumismo, é porque algo está muito mais vazio dentro da gente do que a gente possa imaginar. Vamos lá? Já está terminando, faltam 5 minutos, né? Aí, para arrematar, como ela é boazinha, Dona Joana, ela vai dizer assim, ó, somos de parecer que o sentido, o objetivo essencial É a autossuperação das paixões. a autoiluminação para bem discernir que se deve e se pode fazer para harmonizar em si mesmo em relação ao seu próprio, ao grupo social no qual se encontra bem com a vida, com a natureza e com Deus. O ser atua moralmente, porque sente o impulso interno da vida que se submetem às leis que regem. Então, ela está falando mais uma vez da onde? Dentro, não está falando nada de fora. Mas se a gente passa a vida inteira, compre batom, seu filho merece batom, aonde que a gente vai ter tempo para observar a existência com esse olhar? Pode passar. E aí ela vem fazer para a gente um outro amarrado, que é um texto que eu gosto muito, eu trouxe, e a gente vai entender por que nesses últimos 3 pontinhos. A desordenada preocupação por adquirir, a qualquer preço, equipamentos, veículos, objetos, propaganda alucinada, a ansiedade para ser bem visto e acatado no meio social, o tormento para vestir-se de acordo com a moda exigente, a inquietação para estar bem informado sobre os temas sem profundidade de cada momento, transforma o equilíbrio emocional da criatura, arrojando aos abismos da perda de identidade, a desestruturação pessoal e a confusão de valores, né? Porque o que a gente vê, muitas vezes, a gente vê todo mundo com a mesma cara, com o mesmo estilo, sem a própria identidade, porque estamos vivendo um momento de quê? De reprodução em série. É todo mundo igual. Sob o ponto de vista social, principalmente no universo feminino, né? E nessa busca desenfreada, olha o que ela coloca mais à frente. Pode passar. Homens aparência tornam-se quase todos calmos ou... Não. Fortes ou fracos. Fortes ou fracos. Ricos ou pobres, enxameiam num contexto confuso, sem liberdade. No entanto, em regime político e social de liberdade, atulhados de ferramentas de trabalho como de lazer, desmotivados
e automatistas, sem rumo. Prosseguem avançando ou caminhando em círculos. Prosseguem avançando ou caminhando em círculos, desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora. É O homem isso aí. integral. Então, isso aí. O que ela está dizendo para a gente? Nessa busca desenfreada do materialismo, né, e do consumismo, a gente avança mais ou fica andando em círculos? Aquela sensação de que a gente roda, roda e não sai do lugar. Por quê? Ela coloca mais aqui, desnorteados da grande horizontal, né, das conquistas de fora e temendo a verticalidade da interiorização que realmente é libertadora. A gente não quer sair disso aqui, ó, da horizontalidade. A gente prefere ser morno do que tomar atitudes que realmente nos levem a essa busca desse ser integral que somos de uma forma madura e consciente, que é o que ela diz aí. E depois a gente ainda quer reclamar de Deus. Vamos para frente para a gente fechar? Deixa eu ver se ainda precisa falar. Pode passar? E aí é um conceito do Livro dos Espíritos, né? Porque a gente acha que para a gente ser feliz, a gente precisa ter muita coisa. Ainda mais coisas que saltem aos olhos dos outros. E aí os Espíritos vão dizer para a gente que, com relação à vida material, felicidade é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. E a gente percebe o quanto a gente precisa se esforçar ainda, mesmo tendo todo um conteúdo ao longo de muitos anos da nossa existência, para fazer esse movimento acontecer dentro da gente. Porque senão daqui a mais 10 anos a gente vai falar sobre materialismo e vamos continuar com o mesmo comportamento, se a gente não se decidir fazer o que é melhor, no sentido dessa busca de um equilíbrio, de um caminho mais verdadeiro. Já chegamos às 8h30, né? Então, parou? Acabou? Acabou. Olha como eu fui disciplinada. Então, eu acho que é para a gente pensar, né? Não coloquei aqui, não estou aqui de forma alguma com o objetivo de fazer com que a gente saia daqui, ai meu Deus, eu não posso comprar. Não é isso, não. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como disse o apóstolo. E esse movimento de autodisciplina, né? Para que a gente possa fazer a diferença nas nossas atitudes no sentido do materialismo, vai requerer da gente atitude. E será que a gente quer? Que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos abasteça. E muito obrigado pela oportunidade. Bom, graças a Deus. Agradecemos então a nossa irmã Jane pelo belo estudo que nos trouxe essa noite. Jane, qual a casa espírita que você faz parte, do seu grupo aí? CEFAC, Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Então, te peço que leve em nome da nossa diretoria, né? Que leve o abraço aí ao seu grupo, né? A todos os membros aí da sua casa espírita, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. E que você esteja mais vezes conosco, né? Trazendo esse estudo maravilhoso que nos trouxe. Vou estar, porque eu não posso perder meu salário, não, menino. Tá certo. Olha, e aí, só para a gente ficar refletindo também, né? Lá no Livro dos Espíritos, questão 147 e 148, que vai falar para a gente sobre também o materialismo, para a gente reler e repensar, né? O quanto de auxílio a espiritualidade tem nos dado a esses movimentos de reflexão, com vistas ao nosso crescimento, tá bom? Obrigada a casa, obrigada a todos pela oportunidade. Obrigado. Nada. Graças a Deus. Então, vamos chegando aí ao final da nossa reunião de hoje, onde eu convido a todos nós, mais uma vez, a fecharmos nossos olhos, levar o nosso pensamento ao Divino Mestre Jesus, né? E agradecer pela oportunidade que tivemos nessa noite, do estudo que a nossa irmã Jane nos trouxe, à luz da doutrina espírita,
que possamos refletir bastante no aprendizado de hoje. E assim levarmos o pensamento ao Mestre Jesus e à casa de Maria Madalena mais uma vez, né? Que possamos ter em nossa tela mental a imagem de Jesus nesse instante. Buscar a paz interior, pensando no Mestre Divino. E que nesse instante, Senhor Jesus, a tua luz de amor possa descer sobre cada um de nós que aqui estamos reunidos, encarnados, desencarnados. Que todos nós nesse instante sejamos envolvidos por essa luz de amor e por esse passe espiritual que será aplicado a partir de agora pela corrente de Maria Madalena. Está presente junto de cada um de nós, em cada lar, onde estivermos. Estamos sendo envolvidos por essas vibrações de amor, de paz, nesse instante, graças a Deus. Deus. Ai, Deus. Graças a Deus. Pedimos também à corrente espiritual que possa fluidificar a nossa água. Aqueles que colocaram a garrafinha de água, que ela possa ser fluidificada, que nela possa ser depositado o medicamento, né, o remédio a cada um de nós. E agradecer, Senhor, por tudo que nos deste, que nos dás em todos os instantes. Que a tua luz de amor, que esse passe que recebemos nesse instante possa envolver aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos, nossos familiares, amigos, os nossos companheiros da casa espírita que não puderam estar presentes aqui conosco. Que todos, onde estiverem, possam ser envolvidos nessas mesmas vibrações de amor que já nos envolvem. Te pedimos, Senhor Jesus, pelo nosso planeta, por cada país, pelo momento em que vivemos, de pandemia, onde tantos irmãos nossos estão desencarnando, onde tantos irmãos nossos estão passando por dificuldades de saúde, dificuldades no corpo físico. Que todos, Senhor, onde estiverem, em cada país, em cada leito de UTI, que todos possam ser envolvidos pela tua luz de amor. Tu és o médico dos médicos. Que o Senhor possa envolver a cada um, possa levar esperança a cada coração. E que juntos, num só pensamento, possamos orar dizendo: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, muito agradecidos, finalizamos a nossa noite de estudos, de passes, na certeza de que fomos atendidos e de que foi muito proveitosa para todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.